Chegou a hora da Dicas do Bombeiro. Gente, olha, essa semana você viu que um ônibus que saiu de Mata Grande se acidentou em Minas Gerais e, pelo que falou o motorista e sobreviventes, faltou freio, problemas mecânicos. Também, inclusive, existe a possibilidade, segundo a própria ANTT, de a viagem ter sido irregular. Existe uma polêmica muito grande aí, mas e você, diante de uma situação como essa, o que observar de fato antes de fazer uma viagem de ônibus ou até mesmo um passeio turístico, hein? É o assunto que nós vamos conversar a partir de agora, presencial aqui no estúdio, mais uma vez, com o assessor do Corpo de Bombeiros, o capitão Rafael Duarte. Capitão, prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Tivemos um tempo aí de forma online, né? E agora de forma presencial. Seja bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. É uma satisfação para o Corpo de Bombeiros a gente estar aqui presente mais uma vez. Satisfação toda nossa nessa grande parceria. Capitão, de fato, né, é preciso estabelecer critérios, né? Muitas vezes a população, por falta de opção, acaba que fazendo viagens em ônibus, muitas vezes que não há a mínima condição, em empresas que não possuem, inclusive, sequer registro na ANTT. O que fazer? O que a gente pode prestar atenção para evitar esse tipo de coisa? Todas essas empresas que prestam esse serviço de transporte, tanto intermunicipal quanto interestadual, elas têm que estar regularizadas e têm que ter permissão para fazer aquele serviço. Algumas são regularizadas pela ANTT, que é a Agência Nacional do Transporte Terrestre, e no âmbito estadual pela ARSAL, né? E aí é importante que antes de viajar, as pessoas tomem ciência se aquela empresa ela é regularizada. Isso pode ser feito em consulta à ARSAL ou em consulta própria à ANTT, pelo site ou pelo número 166. O passageiro pode exigir algum tipo de documentação? Todas essas empresas elas têm documentações de porte obrigatório, né, durante a viagem. Inclusive isso tem que estar fixado no próprio ônibus, né? Exatamente. Inclusive a lista de passageiros, inclusive o seguro para que essas empresas possam transitar e prestar esse serviço. Bom, existe algum tipo de sinal, né, que o passageiro pode prestar atenção e isso pode indicar de fato problemas naquele ônibus? As empresas regularizadas, normalmente, os embarques e desembarques são nos terminais regularizados, terminais regulares, né? Como as rodoviárias das cidades, da capital. Além disso, é importante verificar a situação geral daquele veículo, a lotação e, especialmente, a presença do cinto de segurança, né? O cinto de segurança, ele é obrigatório nos ônibus, nas vans, em qualquer tipo de transporte. Mas as pessoas não têm a cultura de utilizar aquele cinto de segurança, principalmente nos ônibus. E isso poderia salvar... Porque a fiscalização é falha, né, capitão? É importante fiscalizar, mas é mais importante ainda que as pessoas criem essa cultura e essa consciência de que aquele equipamento ele vai salvar a vida, vai diminuir a probabilidade de acidentes mais graves, né? De danos mais graves no caso de um acidente. É verdade. O Corpo de Bombeiros cabe ao Corpo de Bombeiros, de certa forma, fazer algum tipo de fiscalização nesses casos especificamente? Não, o Corpo de Bombeiros ele não participa da fiscalização, ele só participa do atendimento no caso de ocorrência, mas a gente costuma informar agências sempre que a gente verifica uma irregularidade quando vai atender a ocorrência, né? Então a gente aciona a Polícia Militar, aciona a ARSAL, aciona a SMTT no caso de transporte municipal, etc. É verdade. Olha, a gente tem percebido, né, agora com o retorno aos poucos, né, de alguns serviços, essas viagens intermunicipais, elas aumentaram consideravelmente. Há uma tendência disso ainda aumentar agora no final do ano, exatamente por conta, né, do fluxo de pessoas se deslocando do sul, sudeste para vir para cá e vice-versa, para acompanhar as festas de final de ano com as famílias, né? Há também uma outra preocupação, afinal de contas nós estamos em um estado com uma costa litorânea muito intensa e os cuidados também devem acontecer com as embarcações, né? Quais são, de fato, as orientações que o Corpo de Bombeiros passam para todas as pessoas?
As orientações, por incrível que pareça, são até parecidas, né? Só muda a agência, né? As embarcações, elas também precisam estar regularizadas perante a capitania dos portos. Elas também precisam ter a autorização para fazer aquele transporte de passageiros, né? Aqueles passeios turísticos. E o cinto de segurança que a gente falou agora há pouco para o ônibus, para a embarcação é o colete salva-vida. É importante que tenha colete salva-vida e os equipamentos que a gente chama equipamentos de salvatagem disponíveis para todos os passageiros e tripulantes daquela embarcação. Documentação tem que estar em dia também, né, capitão? Exatamente. É importante verificar as condições gerais da embarcação, né? O condutor também ele não pode ingerir bebida alcoólica, ele também precisa estar habilitado. Então são várias recomendações de segurança importantes para garantir que aquele momento de lazer não se transforme num momento de tragédia. Pois é, o banhista, o passageiro, de uma forma geral, deve estar atento a esses sinais, né? O estado de conservação da própria embarcação, do ônibus também, da mesma forma, né? Dá uma olhadinha rápida no como é que está a situação dos pneus, não é? Enfim, tentar até conversar com o próprio motorista, enfim, é sondar, não é, capitão? Exatamente. A segurança ela é dever de todos, né? Então cada um tem que se preocupar com a sua segurança própria, da família e de todos que estão naquele ambiente. Então é importante estar atento à regularização das embarcações, dos veículos, estar atento ao uso dos equipamentos, estar atento a conhecer como usa os equipamentos, que às vezes a pessoa vai fazer um passeio de barco e não sabe como coloca o colete salva-vida, também não foi orientado como coloca, então é importante conhecer, saber onde está na embarcação aquele colete, saber utilizar o cinto de segurança, saber a importância daquele cinto de segurança. Então é importante, a segurança é dever de todos. Capitão Rafael Duarte, deixa eu aproveitar a oportunidade, não estava no script, mas nós tivemos ontem esse acidente em Coruripe, né, com os fogos de artifício, e eu tive a impressão, né, quando nós passamos o vídeo aqui, que os fogos foram colocados numa posição muito próxima das pessoas, inclusive está aqui, ó, essa imagem, né, essa é uma das principais imagens que nós recebemos. Eu até disse aqui, olha, para mim os fogos estavam muito próximos, porque geralmente, né, quando se tem a possibilidade, a previsão de utilizar queima de fogos, essa queima tem que acontecer a uma certa distância, não é isso? O que é que diz a legislação? Nessa análise, assim, eu sei que é difícil a gente fazer uma análise mais profunda, mas pela sua experiência, o que é que diz de fato a legislação? O que é que pode ter acontecido aqui em Coruripe? É difícil analisar só olhando o vídeo, né? A gente não pode dar certeza de nada, mas o certo é que para acontecer uma queima de fogos, é necessário que haja um projeto de segurança apresentado ao Corpo de Bombeiros, devidamente analisado, devidamente aprovado, depois devidamente vistoriado, para verificar se foi executado conforme o projeto, e aí então aquela queima de fogos ela é autorizada a acontecer, e ela acontece sempre por um profissional capacitado para realizar aquela queima de fogos. Eu não tenho ainda informações para dizer se essa queima de fogos ela seguiu esses trâmites ou não, mas chegar se aproximando agora o final do ano, né, onde tradicionalmente a gente tem queimas de fogos, tanto as grandes queimas de fogos que esse ano foram canceladas, mas tem queimas de fogos particulares também de menor tamanho, e é importante lembrar a todos dessas condições de segurança, né? Fogos são artefatos bastante perigosos que costumam causar grandes acidentes, e a gente sempre tem essa preocupação nesse período e sempre tenta lembrar as pessoas de que segurança nunca é suficiente, sempre é importante a gente estar preocupado com ela. E é responsabilidade de todos, como eu acabei de falar. No caso especificamente aqui, então, como a realização do evento foi da paróquia específica da cidade, a paróquia que tinha que ter dado entrada, então, ao Corpo de Bombeiros pedindo essa orientação e essa autorização, é isso? Isso, eu não tenho como informar se a paróquia deu entrada ou não, né? O responsável pela queima de fogos deu entrada ou não. Normalmente são empresas contratadas, né? Sim. E elas realizam um projeto mostrando onde vão ficar aqueles fogos, qual vai ser o tamanho dos fogos que vão ser utilizados, que tipo de fogos podem ser utilizados, qual tipo de fogos vai ser utilizado, e a partir desse projeto é definido a distância daqueles fogos para o público, a direção do vento, onde aqueles fogos vão ficar, é apresentado ao Corpo de Bombeiros,
e pelo profissional responsável e pelo Corpo de Bombeiros aprova ou não esse projeto, depois vistoria e libera o acontecimento da queima de fogos. Essa daí a gente não tem como informar agora se aconteceu Certamente ou não. isso será objeto de investigação, né? Com certeza, né? pela Polícia Civil e pela perícia do Corpo de Bombeiros também, se for acionada. Perfeito. Quero agradecer mais uma vez por essa parceria, Capitão Rafael Duarte. Toda quarta-feira a gente tem aqui dicas do bombeiro importantíssimas, né, que servem para o nosso dia a dia. Mais uma vez, Capitão, transmito o nosso abraço a todos da corporação, viu? O Corpo de Bombeiros que agradece e está sempre à disposição de todos pelo número 93. Grande abraço, Capitão Rafael Duarte.